Um grande abraço pra você que tá ligado na Gol! Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro 2024, chegando na sua reta final com a 30ª rodada encerrada. Rodada de número 30, a 11ª do retorno, que teve aí como grande característica a vitória de 9 das 10 equipes que jogaram em casa. Dos 10 jogos aí do campeonato, 9 tiveram vitórias dos mandantes. Apenas o Avaí não conseguiu vencer jogando em casa. Todos os demais venceram perto da sua torcida. A rodada começou na quinta-feira. É bom, ó, você vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos buscar 200 likes para esse vídeo, hein? Na quinta-feira, o Operário bateu a Chapecoense pelo placar de 3-2. Uma vitória muito importante que recolocou o Operário com o sonho ainda do acesso. Bom registrar que o Operário tem um jogo a menos em relação à maioria das equipes, então pode ter uma pontuação bem melhor mais pra frente. No estádio Independência, o América Mineiro venceu o Coritiba pelo placar de 2-1, vitória bem importante também num confronto direto. Aliás, rodada cheia de confrontos diretos, como esse aí entre CRB e Paysandu pela parte de baixo. CRB vive um bom momento, 3 jogos sem derrota, 2 vitórias seguidas, 7 pontos nos últimos 9, bateu o Paysandu pelo placar de 3-2 num bom jogo no Rei Pelé na sexta-feira à noite. Ainda na sexta, Avaí e Brusque empataram por 0-0. O Avaí, repetindo, o único time a não vencer jogando em casa nessa rodada. Todos os demais 9 mandantes venceram. O Amazonas, um deles, na Arena da Amazônia, bateu o Novo Horizontino por 1-0, quebrando aí a sequência de 6 jogos sem perder, né, de invencibilidade aí do Novo Horizontino, que é o líder do campeonato, e conseguiu manter a sua liderança porque o Santos acabou perdendo na segunda-feira também. No sábado, a Ponte Preta venceu o Botafogo por 1-0, mais um confronto direto em relação à parte de baixo da tabela. A Ponte fugiu, se afastou um pouquinho mais da zona e o Botafogo entrou na zona. Isso porque, além da sua derrota, teve também a vitória do CRB na rodada contra o Paysandu. Então o Botafogo é o novo integrante da zona do rebaixamento. Aliás, a zona da degola tem 3 times de São Paulo. 2 deles estão aí logo embaixo, o Ituano e o Guarani. Novelli Júnior se enfrentaram por lá, deu Ituano 1-0 com gol do José Aldo, vitória importante do time de Itu, que vem de 3 derrotas seguidas, está dentro da zona ainda, mas agora numa condição um pouco melhor. No sábado, o Mirassol venceu o Vila Nova por 1-0 em mais um confronto direto da parte de cima. O Mirassol conseguiu abrir 3 pontos em relação ao 5º colocado e em relação ao Tigre, ao Vila, abriu 4 pontos, bem importante, lembrando que faltam 8 rodadas para o fim do campeonato, então cada vantagem que for arrumada a essa altura vai ser muito importante, claro, para consolidar as posições dentro nas primeiros lugares aí, nas posições de elite do Campeonato Brasileiro. E na segunda-feira o Goiás fez 3-1 no Santos, surpreendeu, o Santos perdeu a invencibilidade de 8 jogos no campeonato e deixou de atingir a liderança. Poderia ter ultrapassado com um empate, teria passado o Novo Horizontino, perdeu essa oportunidade, acabou derrotado pelo Goiás. E o Sport, no último minuto, praticamente, aos 49 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória contra o Ceará por 2-1 com o gol do Wellington Silva. Tá aí a classificação na tela, liderança do Novo Horizontino. Depois de 30 rodadas, mesmo com a derrota para o Amazonas, o Santos só precisava do empate para passar o Tigre do Vale. Isso não aconteceu, o Novo Horizontino completa 10 rodadas seguidas na liderança da Série B com 54 pontos. Segundo lugar, o Santos com 53. Os dois foram derrotados, que eles que vinham numa sequência muito forte, né? O Novo Horizontino 6 jogos sem derrota, o Santos 8 jogos sem derrota. Agora eles perdem quando um perdeu, o outro também perdeu na mesma rodada, então seguem inalteradas aí as condições, seguem inalteradas, né? Novo Horizontino na ponta, Santos o segundo, 1 ponto de diferença. Terceiro lugar, o Sport, 50. Se aproveitando do tropeço do Novo Horizontino e do Santos, o Sport encosta nessa disputa do título, porque é bom destacar que o Sport com 50 pontos, ele tem 29 jogos, um jogo a menos. Ele vai enfrentar o Operário ainda, num jogo referente ainda ao primeiro turno. Então o Sport poderia ter até 53, chegando ao seu 30º jogo. 30º jogo, poderia ter 53 pontos. Ou seja, em pontos perdidos, ele tem 1 a menos que o Novo Horizontino e a mesma pontuação do Santos. Interessante observar se o Sport vai entrar nessa batalha pelo título ou não nas rodadas finais. E mais do que isso, até mais importante do que isso, o Sport vencendo o Ceará nos minutos finais, abre 3 pontos de vantagem para o 5º colocado, sendo que tem 2 vitórias a mais que o América. Ou seja,
ganha uma folguinha aí de mais de uma rodada. Ele já garante permanência ao fim dessa rodada e também no final da 31ª o Sport vai estar no G4. Assim como o Mirassol, com 50 pontos, a mesma história, tem 3 pontos de vantagem para o América com 2 vitórias a mais. Ou seja, o Mirassol também está garantido no G4 ao final da 30ª e da 31ª rodada. Bem importante, foram os 2 times que se deram melhor na rodada, porque os 2 venceram. É verdade que o América também venceu, mas o América estava um pouquinho mais afastado, o Vila perdeu, o Ceará perdeu, então foi bem importante para Sport e Mirassol essas 2 vitórias em 2 confrontos diretos, né? O Mirassol venceu o Vila Nova, o Sport venceu o Ceará, então o G4 segue inalterado em relação às 2 últimas semanas, com Novo Horizontino, Santos, Sport e Mirassol exatamente nas mesmas posições. Quinto lugar, o América Mineiro tem 47, voltando a vencer, vitória muito importante contra o Curitiba, chegou a 47, 3 pontos atrás do 4º colocado, tenta encostar, né? É a mesma vantagem que ele estava em relação à última rodada, mas pelo menos conseguindo ultrapassar Vila Nova, conseguindo ultrapassar o Ceará, que perderam nessa rodada em confrontos diretos. 6º lugar, o Vila Nova tem 46, perdeu mais uma vez, mais um confronto direto, né? Tinha perdido para o Ceará na rodada anterior, agora perde para o Mirassol. O Vila 4 pontos nessa altura atrás do G4. 7º, o Ceará tem 45, perdeu o confronto direto para o Ceará, né? Ou melhor, para o Sport Recife, agora ficou numa condição um pouquinho pior, mas está 5 pontos, está totalmente na briga. 8º, o Operário, 42, o Operário tem um jogo a menos, é um jogo com o Sport, então o Operário pode ter até 45, nessa questão dos pontos perdidos, ele está um pouco mais em cima. 9º, o Avaí tem 42, 10º, o Amazonas também tem 42, também um jogo a menos, é um jogo com o Goiás, atrasado em relação ao primeiro turno. Olho também no Amazonas, é a mesma situação do Operário, em pontos perdidos poderia ter até aí 45, né? Chegando ao 30º jogo, quem sabe. 11º, Goiás tem 41, também um jogo a menos. E o Goiás joga de novo em casa na próxima rodada contra o Vila Nova. É clássico, mas se consegue vencer e ainda com um jogo a menos, ele pode entrar nessa briga, nessa reta final. O Goiás que estava bem escanteado, bem quietinho ali na sua condição no campeonato morno, pode começar a esquentar a partir de uma vitória fundamental contra o Santos, um adversário muito poderoso. 12º, Curitiba também tem 41, perde para o Goiás no saldo de gols. Aí a disputa do rebaixamento. 13º lugar, a Ponte Preta tem 35, 14º, a Chapecoense tem 34, 15º, o CRB 33, vive um bom momento, 7 pontos nos últimos 9 disputados, 16º, o Paysandu tem 33, zona de rebaixamento com 3 paulistas e 1 catarinense. O Botafogo de Ribeirão Preto tem 32, o Ituano tem 31, Brusque 30 pontos e o Guarani é o lanterna do campeonato com 25, lembrando que na quarta-feira Botafogo e Guarani se enfrentam, um jogo atrasado da rodada número 23, uma rodada já no início, né, do segundo turno, jogo bem importante em relação ao rebaixamento. Aqui a gente já tá vendo a classificação do segundo turno, 11ª rodada do retorno completada, o Novo Horizontino lidera com 21, o Sport assumiu a segunda colocação, tem 20 pontos, ultrapassando o Santos, né, se aproveitando da derrota do Peixe para o Goiás nessa segunda-feira. O Sport agora tem a segunda melhor campanha do retorno, o Santos tem em 3º lugar aí com 19 pontos. O Ituano é a 4ª melhor campanha no geral com 18, também 18 pontos para Mirassol, Coritiba e Amazonas. Muito equilíbrio no segundo turno, como o campeonato inteiro está equilibrado de modo geral. 18 pontos até o Amazonas ali, que aparece em 7º, e no saldo de gols ele acaba ficando atrás ali de Curitiba e Mirassol. O Ituano tem uma vitória a mais do que esses 3, né? O América Mineiro tem 17 pontos, mesma pontuação para o Avaí, também aparecendo com 17, 2 equipes que ainda sonham com acesso. O América mais próximo do G4, o Avaí um pouquinho mais distante. Foi o único time a tropeçar em casa nessa rodada de número 30, empatou em 0-0 com o Brusque. 16 pontos para Ceará, Vila Nova e o Goiás, que deu um salto aí com a vitória em relação ao Santos. O Goiás estava mais na parte de baixo da tabela, consegue recuperar. 15 pontos para Chapecoense, 14 tem o Guarani, 13 Operário, 11 para o Brusque, 10 Botafogo de Ribeirão Preto. Os 3 piores aí, Paysandu e Ponte Preta com 9 e o CRB com 8, mas o CRB fez 7 pontos aí nas últimas 3 rodadas, está no momento de crescimento, embora seja o pior do retorno. Principais artilheiros da Série B: Eric Pulga, do Ceará, tem 10 gols. 9 gols, 3 jogadores: o Caio Dantas, do Guarani, o Ailon, do Ceará, e o Anselmo Ramon, do CRB. E para fechar a lista, 2 atletas com 8 gols. Primeiro, o De La Torre, do Mirassol,
E para fechar, o Juliano do Santos. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 30ª rodada. Faltam 8 para a definição dos 4 que vão subir para a Série A, os 4 que vão cair para a Série C, e a gente segue acompanhando a marcha da segunda divisão do futebol brasileiro. Um grande abraço, turma!